Pessoal, esse é o nosso vídeo 29, tá? Vamos continuar com os nossos exemplos, né? Algumas aplicações que a gente está fazendo dos conceitos de hidrostática, tá? E tem esse outro exercício aqui que é bastante interessante também, que é o seguinte, né? É o cálculo do torque, né? Ou seja, da capacidade de rotação que uma coluna de água, né? Numa lagoa, por exemplo, exerce num paredão, por exemplo, de uma barragem hidrelétrica, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, que está esquematizado, você tem um paredão, né, de contenção, pode ser uma barragem, né, de uma usina hidrelétrica, e aí você tem lá uma certa coluna de água preenchendo, né, uma lagoa e em contato com esse paredão de concreto lá da barragem. A gente sabe, né, que devido à pressão da coluna de líquido, essa coluna de água, né, que está retida por essa barragem, vai aplicar uma força, consequentemente vai aplicar um torque nessa barragem, né? E eu quero fazer uma estimativa desse torque, né? Qual que é o torque total que essa coluna de líquido, que está represada aqui por essa barragem, vai exercer nesse paredão? Qual que é o torque total feito nesse paredão? E esse cálculo é interessante porque, sabendo esse número, sabendo essa estimativa, eu consigo, por exemplo, sabendo a geometria desse paredão, o engenheiro consegue estimar a quantidade de concreto que tem que ser utilizado para manter essa barragem fixa, né? Eu não quero que a barragem faça esse movimento, né? Você tem a pressão do líquido atuando nela e você tem, então, a tendência da barragem é deslocar dessa forma. A tendência dela é rotacionar em torno desse eixo de rotação que passa pela base dela. Mas eu não quero que isso aconteça. Isso não acontece por causa do próprio peso, né? Você tem o torque devido à barragem, tende a fazer com que a barragem rotacione nesse sentido, mas você tem também o torque no sentido contrário, devido à força-peso, para manter o paredão fixo, né? Então, para eu saber a quantidade de concreto que eu tenho que utilizar na construção dessa barragem, para resistir a esse torque total, devido à coluna de líquido, eu tenho que fazer uma estimativa desse torque produzido pela coluna de líquido, né? Então esse vai ser o exercício que a gente vai fazer aqui agora. Só lembrando algum conceito básico, né, lá da Física 1, o que é o torque? O torque é uma medida da capacidade que uma força tem de produzir a rotação no corpo, né? Então, um caso bem simples, né? Você tem uma hastezinha horizontal, por exemplo, essa haste está presa aqui num certo ponto, um ponto fixo, e você tem uma força atuando, né, dessa forma na extremidade da haste, por exemplo. Se essa haste aqui está fixa, mas ela tem liberdade para rotacionar em torno de um eixo que passa por esse ponto, quando você aplica essa força aqui, o que vai acontecer com essa haste? Essa haste ela vai começar a girar em torno desse eixo de rotação. Então essa força ela não vai transladar esse corpo, mas vai rotacionar esse corpo porque ela produz um torque em relação a esse eixo. E o que é o torque? O torque é definido como força vezes o braço de alavanca, né? Que é a distância entre essa força e o eixo de rotação. Tá legal? Então, sabendo dessas coisas e sabendo que a pressão do líquido sobre a parede varia com a profundidade, eu quero saber o torque total sobre essa barragem, né? O torque total feito pela coluna de líquido sobre essa barragem, tá? O torque em relação à base dela, né? Que é o eixo de rotação, tá? Qual que é a dificuldade aqui, gente? A pressão do líquido varia com a profundidade pelo teorema de Stevin, né? A gente já viu que a pressão a uma certa profundidade y, né? Aqui de novo, eu orientei o meu eixo y para baixo, né? Porque a pressão cresce com a profundidade. Então, o meu P de y é a pressão atmosférica, que está atuando lá no topo da coluna de líquido, mais a pressão manométrica, que é devido apenas à coluna de líquido. Então, por exemplo, separa essa regiãozinha que eu achurei aqui da minha barragem. Essa região aqui da minha barragem, ela está a uma profundidade y em relação ao topo da coluna de líquido, tá? Vamos supor que essa barragem está totalmente preenchida, tá? Com líquido, no caso água, né? Então, essa regiãozinha aqui da barragem está a uma profundidade y e tem uma espessura dy. Então, qual que é a pressão
do líquido nessa região aqui da barragem. A pressão é a pressão atmosférica, que está atuando aqui em cima, né, a pressão externa, mais a densidade do líquido vezes G vezes a profundidade Y. Tá? Para eu calcular o torque, eu tenho que fazer uma estimativa da força que está atuando nessa região aqui da barragem. Sabendo a força, eu vou conseguir achar o torque devido a essa força e aí fazer uma integral em toda a superfície da barragem para achar o torque total. Né? Então, a força DF, que está atuando apenas, a força total, né, que está atuando apenas nesse trecho, né, nessa fita, né, nessa região que eu achurei aqui da minha barragem, força é pressão naquela região, é o P de Y, vezes a área desse elemento de área que eu desenhei aqui. Né? Então, a força que o líquido exerce apenas nessa região aqui, ó, vai ser o P de Y, vezes o d área. Quem que é o d área? A área dessa superfície lateral que eu achei aqui, superfície infinitesimal. Né? Então, isso aqui, na verdade, isso vai dar o P de Y vezes o d área. A área vai ser essa alturinha dy vezes o comprimento da barragem. Né? Então, vezes o comprimento L, né? Que é onde né, nessa região aqui, ó, que a água está empurrando. Né? É justamente essa regiãozinha que a água está empurrando, onde ela está exercendo força. Então, vai ser P de Y vezes o d área. O d área é simplesmente L dy. LDY. Né? Então, a força que essa coluna de líquido está aplicando apenas nessa regiãozinha aqui lateral, meu DF vai ser então P de Y, que é esse camarada todo, ó, então vai ser pressão atmosférica mais densidade do líquido, que é constante, vezes G, vezes a profundidade Y. Isso tudo aqui é o meu P de Y, né? É o V do teorema de Stirling, vezes L de Y. Vezes L de Y. Né? Então, essa é a força que está atuando nessa região lateral da minha barragem. E eu quero saber o torque. O torque vai ser essa força vezes o braço de alavanca, ou seja, vezes a distância até o eixo de rotação. Então, vai ser essa força horizontal vezes a distância do ponto de aplicação da força, né? Ou seja, a distância de toda essa tira, essa superfície lateral que eu desenhei, até o eixo de rotação, ou seja, essa altura aqui. Ó. É a altura H da barragem, é o tamanho completo dela, menos a profundidade. O que eu estou interessado para calcular o braço de alavanca, o que eu estou interessado é nessa distância aqui, ó, a distância da região onde a força está sendo aplicada, vezes a distância da região de aplicação da força até o eixo de rotação. Isso é o braço de alavanca. Né? Então, eu estou interessado nessa distância vertical aqui, ó, que vai ser a altura completa da barragem subtraída a profundidade. Vai sobrar essa distância, né? Que é que é a distância até o eixo. Tá? Então, o torque, que eu vou chamar de torque, né? É o torque diferencial, ou seja, o torque no paredão, devido apenas às forças aplicadas nessa região, o torque vai ser dF é a força aplicada nessa superfície lateral vezes o braço de alavanca. O braço de alavanca é a altura toda subtraída desse pedaço, que vai me dar esse pedacinho, que é o que me interessa. Né? Então, vezes H grande, né, H maiúsculo, menos Y, que é a profundidade. Esse H menos Y é o meu braço de alavanca. Né? Então, juntando essas coisas todas, o meu torque vai ficar da seguinte forma. O d torque, ou torque diferencial, né, ele é igual dF vezes, né, o dF, que é essa coisa toda, multiplicado por H menos Y. Então, vai ficar pressão atmosférica mais ρ do líquido vezes G
vezes Y vezes L, né, que já estava lá, o comprimento da barragem, vezes L, vezes dy, né, o dy eu vou colocar por último, então isso tudo aqui multiplicado por h menos y. Então, vezes h menos y dy. Então, aquele é o torque devido às forças aplicadas apenas nessa região aqui. Ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que integrar o torque para toda a superfície lateral da minha barragem. Né? Então, d torque é igual a esse troço. Então, o que eu vou ter? Como é que eu vou calcular o torque total? É a integral desse cara. Então, a integral disso é igual à integral do lado direito. Né? E eu vou integrar esse troço desde y igual a zero, né, que é o topo da superfície de líquido, até a profundidade total, de 0 até h. Né, e o torque eu vou integrar de 0 até o torque total. Então, o torque total vai ser o seguinte, né? Agora é só quebrar essa integral aqui em duas, né? Então, eu vou ter a integral de 0 até H maiúsculo, pressão atmosférica, vezes L, vezes H menos Y, dy. Né? Então, só quebrar essa integral em duas. Né? Então, esse camarada vezes esse, vezes o H menos Y, mais a integral. Então, essa é a contribuição para o torque total devido à pressão atmosférica. Agora vem a contribuição manométrica, né? Ou seja, a contribuição para o torque total devido apenas à coluna de líquido. Então vai ficar ρ do líquido vezes G vezes Y vezes o L, né? Vezes L, vezes H menos Y dy. Também avaliado de 0 até H maiúsculo. Só conferindo aqui, pressão atmosférica, L, H menos Y dy, está aqui. Rho do líquido, GY vezes L, H menos Y dy. Então, o torque total vai ficar o seguinte. Essa integral aqui também eu posso quebrar em duas, né? Porque eu vou ter pressão atmosférica vezes L vezes H vezes integral de dy. Então, vai ficar pressão atmosférica vezes L vezes H, pressão atmosférica vezes L vezes H, vezes integral de dy de 0 até H, que dá o H. Né? Então, vai ficar H ao quadrado. Tá? Menos, por causa desse menos aqui, ó, pressão atmosférica, ó. Então, pressão atmosférica vezes L, que é o comprimento da barragem, né? Pressão atmosférica vezes L, o menos já foi para cá, integral de y dy, vai dar y ao quadrado sobre 2, avaliado de 0 até h, vai ficar h ao quadrado sobre 2. Né? Dá para juntar esses dois termos aqui, né? Fazer isso depois. Mas, agora sim, a contribuição manométrica, né, da pressão do líquido. Então, vai ficar ρ do líquido, ó, primeiro termo aqui, ó, ρ do líquido vezes G vezes L, ρ do líquido vezes G vezes L, vezes H, GL vezes H, vezes integral de y dy. Vai dar y2 sobre 2, e o limite superior é h, então vai ficar h ao quadrado sobre 2. Como já tem um h aqui, ó, vai ficar h ao cubo sobre 2. Né? Esse é o primeiro termo. Menos, por causa desse menos aqui do integrando, ó, ρ do líquido, G, ρ do líquido,
vezes rodolíquido vezes G vezes L, rodolíquido G vezes L, o menos já está aqui, y ao quadrado dy, integral de y ao quadrado, y ao cubo sobre 3. Então vai ficar h ao cubo sobre 3. Né? Só conferindo, rodolíquido G vezes L está aqui, o menos já veio, integral de y vezes h ao quadrado, que vai dar h ao cubo sobre 3. Né? Então, o torque total juntando aqui esses dois termos, né? Esse camarada vezes esse, vai dar simplesmente pressão atmosférica vezes L H ao quadrado sobre 2. Só juntando esses dois termos aqui, mais o outro termo aqui, ó. E eu vou conseguir juntar esses dois, né? Então vai ficar o mínimo múltiplo comum aqui, dá 6. Né? Então vai dar, só colocando, dá para colocar em evidência, né? O rodolíquido vezes G vezes L, vamos fazer passo a passo aqui, ó. Então mais rodolíquido vezes G vezes L H ao cubo, que multiplica rodolíquido vezes G vezes L H ao cubo, que multiplica meio menos 1/3, né? Então vai ficar 6 dividido por 2 vai dar 3, menos vai dar 1/6. Né? 1 meio menos 1/3 vai dar 1/6. Então, tudo isso dividido por 6. Né? Então, o torque manométrico, né? Ou seja, a contribuição para o torque devida apenas à coluna de líquido, é esse termo aqui, rodolíquido GL H ao cubo sobre 6. E essa aqui é a contribuição da pressão atmosférica. Tá? Então, esse termo é o termo manométrico. Né? Então, esse é o termo que não envolve a pressão atmosférica. Né? Então, é o termo manométrico, ou torque manométrico. Então, sabendo o torque total, pessoal, dá para o engenheiro lá fazer uma estimativa da quantidade mínima, quantidade mínima de concreto que o paredão tem que ter para resistir a esse torque devido à coluna de líquido e devido à pressão atmosférica. Né? Então, dá para ter dá para fazer uma estimativa do peso que essa coluna vertical, né, esse paredão vertical tem que ter para ser capaz de equilibrar aquele peso. Então, é simplesmente usando de novo a ideia de torque. Né? Só para a gente fechar esse exemplo, a gente teria que fazer o seguinte. Imagina, né, que esse paredão tem uma certa espessura que eu vou chamar de W. Tá? Então, olha só, você tem esse paredão aqui, ó. Aqui a gente tem um eixo de rotação, né? Aqui é a espessura W. E o peso atua no centro de massa, né? desse sistema. Então você teria aqui o peso mg, o peso da barragem. Né? O torque, você vê o seguinte, o líquido tende a fazer com que a barragem rotacione para cá, em torno desse eixo. O peso tende a fazer com que a barragem rotacione no sentido contrário, em relação a esse eixo. O torque devido ao peso tem que igualar o torque devido à pressão de líquido. Né? Então, o que vai ser o torque devido ao peso? O torque devido ao peso é a força-peso, mg, vezes o braço de alavanca. O braço de alavanca é a distância até o eixo de rotação. Então, né, digamos que essa barragem é toda uniforme, né? Então esse peso atua no centro geométrico da barragem. Então você tem aqui o peso, o braço de alavanca é W sobre 2, é a espessura da barragem sobre 2. Então vai ser mg vezes W sobre
2. Beleza? Então eu quero que esse torque iguale aquele ali. Qual que tem que ser a massa da barragem? A massa mínima, né, da barragem. Eu vou ter que mg vezes W sobre 2 tem que ser igual a essa coisa toda. Tem que ser igual ao torque total, que é essa expressão toda. Então a massa mínima que a barragem tem que ter é 2 vezes o torque total, onde torque total é essa expressão toda, dividido por espessura da barragem vezes P. Essa é a massa mínima, né, que a barragem tem que ter para se manter estática, né, em segurança. Tá legal? É a massa mínima que ela tem que ter para que o torque devido ao peso iguale o torque devido à coluna de vidro. Tá legal? Tá claro que isso é uma estimativa, né? É apenas uma estimativa. Tá legal? Então, mais uma vez, é uma aplicação útil aí dos conceitos de hidrostática. Tá legal? Então tá jóia, gente. Aí vamos dar sequência nos conteúdos então no vídeo 30.